Olá, primeiro período. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de História da Educação 1. Nessa aula de hoje nós falaremos da educação no período do absolutismo. O absolutismo entendendo como uma forma de organização social, uma forma de meio de produção de uma sociedade vinculada ao final do feudalismo e ao início do capitalismo. Então, o absolutismo ele se encontra aí nesse meio, nesse caminho entre os últimos momentos do sistema feudal e o surgimento, a gênese do sistema capitalista, que é o sistema que nós vivemos até hoje. Então aqui, gente, esse capítulo, A Educação na Época do Absolutismo, ele é o capítulo 8 do nosso livro de estudos, tá? Lá, Pilete e Pilete, né? O livro que a gente trabalha. Aqui no mesmo e-mail que eu mandei para vocês o link para esse vídeo que vocês estão assistindo, eu mandei também o capítulo 8. E também mandei o código da nossa turma, porque agora nós vamos passar a utilizar a plataforma Google Classroom, o Google Sala de Aula, e eu colocarei os links para os vídeos lá, os textos lá, os materiais. Lá é melhor porque a gente consegue interagir e fica tudo concentrado ali no mesmo local. Então, peguem ali no e-mail o link da turma que eu mandei para vocês, entrem, acessem, a gente pode se comunicar por lá, tem o espaço do mural para a gente trocar informações. Então, a partir de agora, lá será o nosso local de encontro, a nossa sala de aula virtual. Tá? Então, agora eu vou para o conteúdo e aí depois no final a gente conversa mais um pouquinho sobre os recados. Então, vamos falar dessa educação nesse período da nossa história em que o absolutismo era a forma de organização social encontrada. Esse capítulo 8 que nós estamos estudando e o que eu trouxe hoje é bem específico do capítulo 8. Vocês já devem ter percebido que em alguns momentos eu digo assim, ó, gente, hoje a nossa aula tem material do capítulo, mas também tem material extra que eu estou trazendo. Em outras aulas, não. Eu faço uma síntese do capítulo. Então, eu sempre tenho explicado para vocês como que eu procedo em cada aula. Na aula de hoje, eu trago bem uma síntese do capítulo 8. Tá? Então, ele é dividido, esse capítulo 8, em 3 tópicos. O primeiro fala do absolutismo e a educação. O segundo fala da escola naquela época, como que era essa escola, que era uma escola já para poucos, né? O subtítulo já indica para nós. E por fim, o terceiro tópico fala de Rousseau. Rousseau foi o grande pensador, educador dessa época absolutista, desse período. Então, aqui é muito importante a gente já adentrar no conhecimento de Rousseau, que é um personagem muito importante da história da educação e da história da pedagogia. A partir de Rousseau, muitas teorias pedagógicas são desenvolvidas e que nós utilizamos até hoje. Então gravem esse nomezinho aí, Rousseau. Ele escreve Rousseau, né? Mas a gente não fala Rousseau, a gente fala Rousseau. Tá? Vamos lá para este conteúdo do capítulo 8, então. A Idade Moderna, que nós estamos falando, que nós já começamos na aula passada, ela compreende esse período de tempo aqui de 1453, que é quando a gente diz que terminou lá a Idade Média, né? Toda a questão do Império Bizantino, toda aquela polêmica lá da Idade Média. Então, ela é ali que a gente entende que começa a Idade Moderna. E vai até 1789, quando ocorre a Revolução Francesa, e aí os historiadores dizem para nós que começa a Idade Contemporânea, que é a idade que nós vivemos hoje. Hoje nós estamos na Idade Contemporânea. Então a Idade Moderna ela se concentra aqui nesse período de 1453 a 1789, e é claro que isso não é uma ruptura exata na história. A gente não passa uma faca na história e dá um corte, né? Isso foi algo gradativo, mudando de um contexto para o outro, de um país para o outro, de um continente para o outro, de uma cultura para outra e por aí vai. Tá? São processos complexos. Mas essas marcações ajudam a gente a entender um pouco essa localização temporal na história. Nesse período, houve um predomínio do regime absolutista de governo. Então, a Idade Moderna, durante ela, o regime de governo, o modo de organização da sociedade foi esse regime absolutista. Antes dele, nós tínhamos um regime feudal e depois dele a gente tem o regime capitalista, que agora, na Idade Contemporânea, basicamente é o modo como a gente vive dentro do capitalismo.
houve aí algumas possibilidades, algumas tentativas, alternativas, socialismo, comunismo, anarquismo, por aí vai, mas, de modo geral, depois que a gente sai do absolutismo, a gente vive no capitalismo. O capitalismo, o Brasil é um país capitalista, sempre foi, a maioria dos países do mundo é capitalista também. Então, aqui nesse regime absolutista é aquele período, gente, em que o poder passava de pai para filho. E a nobreza e o clero eram as classes que gozavam de todos os privilégios. Então, aqui no absolutismo havia duas grandes classes sociais. A nobreza, que eram os reis, os lordes, os duques, as duquesas, os príncipes, as princesas. Então, a época do absolutismo é a época dos contos de fada que a gente vê, dos reis, dos príncipes, das princesas. Então, essas pessoas, o que definia você ser uma pessoa nobre é se você pertencesse a uma determinada família. Então, você podia ser um zero à esquerda, uma pessoa horrível. Mas se você nascesse na família certa, você seria considerado um nobre, você teria direito a muita riqueza e tudo de bom que aquela sociedade podia oferecer. Por outro lado, em contrapartida, você poderia ser a pessoa mais dedicada, mais empenhada, mais competente do mundo. Mas se você não nasceu numa classe nobre, de uma família nobre, você nunca seria um nobre, você seria um plebeu sempre. E não teria acesso aos bens daquela sociedade da época. Então, o que determinava aqui era onde você nascia. Que é óbvio que não preciso nem dizer que é uma sociedade extremamente injusta. Então, essa era uma classe, a nobreza. E a outra classe importante da época era o clero. Porque aqui a gente viu que ali de 1400 para frente a Idade Média vai terminando. Mas eu deixei bem claro para vocês nos últimos 2 capítulos que nós vimos que termina aquele período da Idade Média, mas a igreja continua sempre muito influente no mundo. Tá? Seja a igreja, o cristianismo a gente fala de um modo geral, aí seja agora aqui já tanto a igreja católica quanto as religiões protestantes, porque no capítulo passado a gente viu a reforma protestante, a contra-reforma, que a partir dali surgem outras religiões, não só mais o catolicismo, mas essas outras religiões, muitas também faziam parte aqui desse clero. Tá? Claro que a ênfase ainda era a igreja católica. Então aqui características do absolutismo desse período, né? A expressão mais forte do absolutismo ocorreu na França, então se a gente pode pegar um país assim, tá, vamos definir como que foi esse período do absolutismo. Como que era essa forma de governo, essa organização do mundo absolutista? O melhor modelo em que o absolutismo mais se consolidou foi na França. No início dos séculos XIII e XIV, nos reinados do Filipe Augusto, Luís IX e Filipe IV. Então, aqui nesses séculos e nesses reinados é que a gente tem o grande exemplo do absolutismo no mundo. Aqui, basicamente, esses 3 cidadãos aqui que nós mostramos, né? O Filipe Augusto, o Luís IX e o Filipe IV, eles eram reis que consolidaram seu poder e contratavam mercenários, né, gente? Eles substituíram as obrigações feudais pela tributação nacional. Então aqui, sabe quando a gente vê aqueles filmes de que eles passam lá nas comunidades, nas pessoas do campo cobrando altíssimos impostos, e esses impostos eles iam para quem? É mais ou menos isso que acontecia no absolutismo. Esses impostos eles iam tanto para a nobreza quanto para o clero. Basicamente eram as duas classes sociais que controlavam. Então toda a sociedade pagava altíssimos impostos para a nobreza e para o clero. Gente, a sociedade absolutista era uma sociedade injusta, muito injusta. É claro que hoje nós não vivemos numa sociedade perfeita, óbvio, e põe sociedade com defeito nisso. Né? Mas aqui a gente tinha questões não democráticas e não justas em escala muito maior do que a gente vive hoje. Né? Hoje a gente pelo menos tenta viver numa democracia, embora seja uma democracia que esteja sendo ameaçada o tempo inteiro, e aí a gente tem governantes que são autoritários e que querem controlar tudo, achando que ser um governante é ser o dono de uma cidade, de um estado, de um país. A gente ainda vive isso, mas olha só, a gente vive numa democracia por enquanto, né? A gente tem direito de se expressar, a gente tem direito de contrapor, mas nesse período aqui do absolutismo não, né? Não era democrático.
os governantes, quem governava era o filho, e depois o pai deixava de herança o governo para o filho, que ficava para o neto, que ficava para o bisneto, e por aí vai. E essas famílias, tanto as igrejas quanto a nobreza, ficavam controlando a vida das pessoas. Então era uma sociedade bem injusta e não democrática. Atribuíam-se o poder de administrar a justiça e restringiam a autoridade papal aos assuntos eclesiásticos. Então, olha só, esses grandes reis, essa nobreza, eles atribuíam a eles mesmos o poder de administrar a justiça e eles restringiam a autoridade da igreja. Aqui no período absolutista, gente, já tinha bem forte ainda uma disputa entre os nobres e o clero. Né? Porque a gente viu que lá na Idade Média era só a igreja que controlava tudo. Mas a partir do Renascimento começa a surgir outras classes, surge essa nobreza, que é uma classe que não queria dividir os seus lucros com a igreja. A igreja não queria dividir os seus lucros com a nobreza. Então aqui havia muitos conflitos, mesmo entre essas duas classes dominantes. Nos séculos 17 e 18, o absolutismo atingiu seu maior esplendor e foi o rei Luís XIV o soberano que mais encarnou o ideal do absolutismo. Na página 86, eu deixei marcado aqui para vocês, fala dele, fala de como ele foi esse principal soberano, né? Fala ali que ele era orgulhoso, extravagante, autoritário, e tanto ele acreditava ter recebido de Deus esse encargo para reinar, como também ele considerava que ele era o Estado, que ele era o governo, tanto que ele usava uma frase que dizia: o Estado sou eu. Então, olha que coisa forte, que coisa grave isso. Né? Então, observem ali na página 86, lá no comecinho, lá em cima da página 86, que traz ali essas características desse rei ditador e achava que ele poderia governar como desse na cabeça dele. E a cobrança de impostos aqui nesse período, gente, era muito cruel com os mais pobres. O absolutismo era um entrave ao desenvolvimento do capitalismo e por isso ele se tornou alvo de ataques frequentes da burguesia. A burguesia é aquela classe que surge a partir do Renascimento, uma classe de pessoas mais simples que vão enriquecendo, principalmente pelo comércio, mas eles não tinham muitas oportunidades porque os impostos eram muito altos e esse dinheiro ia todo lá para a nobreza e para o clero, não voltava como serviço para as pessoas. Hoje, claro, a gente tem, o Brasil é um dos países que tem uma carga tributária mais alta, mas ainda assim, a lógica na qual nós vivemos hoje é que a gente paga imposto e o imposto volta para nós em forma de serviço, né? De organização social e de serviço. Por exemplo, agora a gente está vendo, com toda essa pandemia, os hospitais públicos, o Sistema Único de Saúde atendendo as pessoas que não têm dinheiro para pagar plano de saúde e tal. Então, essa é a lógica. Né? Para nós que estudamos em escola pública, para vocês que são estudantes que têm bolsa de estudo, que têm desconto, tudo isso é subsídio que vem do imposto. Mas nesse período aqui, não. Durante o absolutismo, o imposto era arrecadado e ia para o bolso da igreja ou para o bolso da nobreza. E aí essa nova classe de novos ricos, essa classe média, que era a classe burguesa que foi surgindo, ela não se conformava com isso. E aí ela começa a brotar a origem do capitalismo. O que eles queriam? Eles queriam que as pessoas tivessem direito de concorrer livremente e de que cada um pudesse conquistar aquilo que tivesse ao seu alcance e que aquilo ficaria para ele próprio. E não ir para o bolso da nobreza e do clero e ficar lá e não voltar para a sociedade. Não que o capitalismo não trabalhe com a lógica do imposto, é claro que trabalha, a gente vive no capitalismo. Mas a ideia é que o dinheiro retorne para o contribuinte. E isso não acontecia aqui nesse período. Então, o absolutismo ele era um entrave, algo que atrapalhava o desenvolvimento do capitalismo que estava surgindo. Aqui tem toda a situação da França, lá em 1789, quando ocorre a Revolução Francesa. E o texto ele traz, aqui na página 86, a divisão das classes lá da França em 1789. Por que 1789, gente? Porque é quando ocorre a Revolução Francesa. E aí inicia a Idade Contemporânea. Então, ali, em 1789 na França,
é uma boa forma de a gente perceber como essa classe burguesa não aguentava mais os desmandos dos nobres e do clero. Não aguentava mais esse sistema absolutista de exploração. Então, é com a Revolução Francesa que a gente tem praticamente o início dessa troca oficial do absolutismo para o capitalismo. Ali na página 86 é interessante que vocês observem, na segunda metade da página 86, como que a população francesa se dividia em 3 classes. Eu marquei aqui para vocês darem uma olhada lá no texto quando vocês estiverem fazendo a leitura. O desenvolvimento econômico, nessa época, fortaleceu a burguesia, essa nova classe, né, de classe média, que passou a aspirar poderes políticos e mobilizar-se para a Revolução. Então, é a classe burguesa que organiza a Revolução Francesa. Tá? Alguns estados alemães estavam mais avançados, inclusive no que se refere à obrigatoriedade do ensino. Aqui pensando na educação, né, apesar da França ter sido o grande exemplo do absolutismo, a Alemanha sempre teve já um sistema de ensino mais avançado, principalmente lá por conta da Reforma Protestante, lembram? Que a Alemanha aderiu à Reforma e aí a Igreja perdeu o controle total sobre as escolas e começa a desenvolver os sistemas públicos de educação. Nos países católicos, a educação permanecia controlada pelos jesuítas. Isso a gente já discutiu na aula passada. Com a Reforma Protestante, os países em que a maioria das pessoas aderiu à Reforma e os governantes aderiram à Reforma Protestante, inicia mais rápido o ensino público laico. Já nos países que continuaram sob domínio católico, a Igreja Católica continuou controlando a educação. Essa educação controlada pela Igreja favorecia os nobres e os burgueses mais ricos, que faziam questão de educar seus filhos nos colégios dos jesuítas para que se igualassem aos filhos dos nobres. Então aqui a gente comentou na aula passada também como essa escola dos jesuítas era uma escola excelente, embora ela fosse controlada pela Igreja, mas ela era tão boa que mesmo quem aderiu à reforma queria que seus filhos estudassem lá. E os destaques da educação nesse momento eram a educação para a vida nos palácios nobres, então tinha toda uma educação com aqueles requintes da nobreza, que a gente vê nos filmes muitas vezes, e também uma educação eclesiástica para formar o novo clero. Então, olha só, gente, nós vimos que as principais classes sociais durante o absolutismo eram os nobres e o clero. Então, a educação tinha esses 2 destaques aqui, ó. A educação voltada para a vida nos palácios, ou seja, uma educação para os nobres, e aquela educação da igreja, aquela educação eclesiástica para formar um novo clero, para formar novas pessoas da igreja. Então, durante o absolutismo, a gente tinha 2 principais classes ricas, que era a nobreza e o clero, e a educação era bem focada para atender tanto a nobreza quanto o clero. Vamos lá. As classes populares que viviam na zona rural não tinham acesso à escola, e vocês vão observar aqui no texto que 98%, aqui, ó, 20 milhões de pessoas viviam na zona rural. Então, isso era 4/5 da população, praticamente. Então, era muito. E, então, assim, 80% estava lá na zona rural e essas pessoas não tinham acesso à escola. Quem tinha acesso à escola eram as pessoas que viviam nas cidades, lá da época da Europa, e principalmente, não aqueles lá, os operários, os trabalhadores, mas principalmente as pessoas do clero, da igreja, que se instruíam lá com os jesuítas, e os filhos dos nobres, dos ricos e alguns filhos dos burgueses. Então, assim, longe de ter educação para todos aqui também. Aqui começa um outro tópico. Ó. Do absolutismo e a educação, a gente vai para um segundo tópico que os autores trazem, que é uma escola para poucos. Porque eles quiseram dar um destaque para como essa escola estava longe de ser uma escola para todo mundo. Tinha escola, algumas controladas pela igreja, a escola dos jesuítas, outras já escolas mais laicas, até públicas, mas não era para todo mundo. Elas eram controladas pelo Estado, por isso que a gente fala que elas eram públicas, mas elas não eram para todo mundo. Os autores destacam aqui que essa escola que existia lá no período absolutista era uma escola para poucos, e aí a gente vai ver algumas características aqui.
A marginalização dos pobres nessa época, gente, era vista como algo natural. Ser pobre era considerado por essa sociedade como algo natural e não tinha o que fazer. Eles não achavam que quem nascia na família nobre é porque tinha uma nobreza especial. Do mesmo jeito, eles achavam que quem nascia lá entre os pobres era uma pessoa inferior. E era natural que as enxergassem como pessoas inferiores. A sociedade da época não via como se fosse possível instruir a todos. Eles achavam impossível uma educação para todo mundo. E alegavam que isso levaria a sociedade à ruína, pois não haveria mais obediência e os governantes perderiam o controle da sociedade. É bem interessante quando a gente observa isso ali na página 87. Vocês podem, ali, quando estiver lendo no início desse tópico ali, Uma Educação para Todos, na página 80, para poucos, na página 87, como eles descreviam as pessoas. É incrível. Né? E isso para aquela sociedade da época, gente, era natural. Não, escola não é para todo mundo, escola é só para quem é rico, para quem está no controle, para quem está no controle, para quem tem poder, para quem é nobre, para quem é do clero, para poder catequizar os outros, e é isso. Eles entendiam que isso era uma coisa natural. Como que as pessoas iriam obedecer os governantes se elas fossem instruídas? Triste, né? E qualquer semelhança com a nossa atual realidade é mera coincidência. Tá bom? Não é coincidência, não. Então era assim que era vista a escola e a importância da escola lá nessa época pela nobreza, pelo clero, pelas classes dominantes. Eles é que pensavam assim. E é muito diferente, né, gente, do que a gente vê hoje. Hoje nós acreditamos sim numa escola para todos. E sim, que a escola faça com que as pessoas desobedeçam os governantes. Por favor. Quais eram as condições do ensino elementar, de modo geral, durante o absolutismo? Então, aqui eu trouxe como um questionamento, né? Para a gente ver, assim, de modo geral, o ensino elementar, como que era? O ensino elementar, lembrando, é aquele básico, assim, as séries iniciais, a alfabetização, o ensino da matemática, aquela educação básica elementar. Como que era essa educação elementar aqui durante o absolutismo? Na Espanha e Inglaterra favoreceram bastante a criação de escolas superiores nas suas colônias, não deram tanta ênfase para a educação elementar. Nos séculos XVI e XVII, várias universidades foram fundadas nas colônias espanholas. E nos Estados Unidos, na época da independência, existiam 9 escolas superiores fundadas por iniciativa religiosa. Então, olha só, aqui eu trago 3 destaques de educação superior. Porque aquela educação elementar que eu mencionei ali no slide anterior com aquela pergunta, ela era uma educação para poucos, algumas pessoas para trabalhar como exército, que tinham que ter alguma instrução, e principalmente clero e pessoas comerciantes, mas não havia uma educação elementar para todos. A ênfase estava na educação superior, por quê? Porque os filhos da nobreza precisavam de uma educação superior. Porque a educação elementar eles tinham em casa, com seus preceptores, com os professores particulares. Eles não precisavam daquela educação elementar lá para o povo. Então, o que eles precisavam de investimento era nas universidades, para que os seus filhos pudessem ter continuidade nos estudos. Por isso que a classe nobre do absolutismo investiu nas universidades, porque era isso que não existia e que eles precisavam que existisse para os seus filhos. A educação elementar básica, eles tinham professores particulares, e os pobres, na concepção deles, não precisavam. Aqui um outro questionamento. Como era tratada a educação elementar superior, né, nas colônias americanas, por exemplo, o Brasil? Gente, aqui que a gente está falando do período do absolutismo, nós já estamos falando de 1500, 1600, 1700, que eram os séculos que os portugueses já estavam aqui no Brasil, já tinham invadido o Brasil, já tinham matado muitas pessoas indígenas, já estavam trazendo pessoas sequestradas para cá para escravizar, né? Pessoas que eles sequestraram lá na África. Então, aqui nesse período que a gente está estudando a Europa, falando de absolutismo, o Brasil já existia. O Brasil já existia nesse radar deles. Porque o Brasil já existia muito antes deles chegarem lá. Mas no radar deles, né, na ideia, no mapa da Europa, o Brasil, a partir de 1500, é que passa a existir. E aí eles vêm aqui e fizeram todo o genocídio indígena, toda a história que a gente já conhece, porque a gente já estudou, e vamos estudar mais na história da educação 2. Mas, de modo geral,
é legal a gente traçar esse paralelo, né? Nós estamos falando aqui do absolutismo na Europa, e o Brasil era uma colôniazinha de Portugal. Colônia grande, mas era uma colônia de Portugal. Então, o que acontecia lá na Europa respingava aqui, refletia aqui. Tá? E aqui nas colônias, né, olha só o mapa do Brasil, se observava um descaso em relação à educação dos pobres, óbvio, né, inclusive nas colônias. Olha como eu coloquei aqui, como que eles desenhavam o mapa da época, né? Claro que depois de todo um período que foi se investigando, mas hoje a gente tem já o desenho do Brasil aqui ao lado direito, nosso mapa geográfico. Então, assim, também um descaso muito grande. O que nós tivemos de educação no Brasil colônia foi uma educação católica dos jesuítas que vieram para cá para basicamente catequizar. Eles tinham que catequizar os indígenas, porque havia um acordo entre a igreja e a coroa portuguesa, porque Portugal era católico. Então, o governo lá, a nobreza de Portugal, tinha um acordo com a igreja católica. Então, os jesuítas vinham para cá, ajudavam a catequizar, no sentido de domesticar os indígenas, para facilitar a colonização. Então, a nobreza, a família real lá de Portugal, a nobreza de Portugal, ganhava, porque os jesuítas eram muito hábeis em catequizar e domesticar os povos nativos, e ao mesmo tempo ganhava a igreja porque ganhava mais fiéis, salvava as almas dos indígenas. Então foi um acordo que durou por muitos anos aqui no Brasil, 200 e poucos anos. Então, durante o Brasil Colônia, basicamente a educação que a gente teve foi a educação católica dos jesuítas. Né? Então, enquanto tudo isso acontecia lá na Europa, o Brasil tinha catequização. Essa era a educação que tinha aqui. Né? Essa catequização era principalmente para os indígenas, também para os africanos que vieram para cá sequestrados para serem escravizados, e para os seus descendentes, né, que depois ficaram aqui. E também os jesuítas, óbvio, eles ministravam aula para os filhos dos colonos, que eram as pessoas da Europa, algumas que tinham vindo para cá, e aí as suas famílias, os seus descendentes. Então os jesuítas também lecionavam para essas pessoas. Vamos lá. A gente vai estudar mais essa questão dos jesuítas na História da Educação 2 no semestre que vem, porque lá a gente fala só da história da educação do Brasil. E agora nós vamos para o terceiro tópico do nosso texto, do nosso livro de estudos, que é esse tópico no qual os nossos autores falam de Rousseau. Eles aqui colocam o tópico 3, Rousseau, e depois fala de Rousseau e a educação. Então, Rousseau é um personagem muito polêmico, uma pessoa que revolucionou a pedagogia, revolucionou a educação. Até hoje a gente usa muita coisa que foi pensada pela primeira vez por Rousseau. Ele é uma pessoa, uma mente brilhante e ao mesmo tempo uma mente muito polêmica, tem muita informação que a gente não sabe se é verdade ou não sobre a história dele. Caso vocês tenham interesse, investiguem sobre o Rousseau, mas cuidem com as informações. Tem muita coisa verdadeira, tem muita coisa que não se sabe se é verdadeira. Mas é um personagem bem polêmico e essencial para a história da pedagogia, para a história da educação, para o nosso desenvolvimento. Jean-Jacques Rousseau é o nome dele, ele viveu de 1712 a 1778, um filósofo social, teórico político e escritor. Ele era suíço. Foi o mais popular dos filósofos que participaram do Iluminismo, que foi um movimento intelectual do século XVIII, que é ali o movimento da Revolução Francesa, né? O movimento intelectual ali da Revolução Francesa. E um grande crítico do regime absolutista. Então, Rousseau foi um grande crítico do absolutismo. Ele contribuiu, as ideias dele contribuíram muito para a Revolução Francesa, daí é que vem toda a ideia do iluminismo e essa crítica ao clero e àquela nobreza, aquelas classes. Rousseau criticava fortemente aquelas classes dominantes do absolutismo, tanto a burguesia quanto o clero. Foi muito perseguido, então foi uma situação bem complexa para o Rousseau. As principais obras dele a gente encontra aqui no texto e basicamente sobre a desigualdade entre os homens, o contrato social, felicidade e bem-estar. E principalmente o livro Emílio,
em que ele trabalha a natureza humana e ele parte do princípio de que tudo é bom ao sair das mãos do autor da natureza, mas tudo se degenera nas mãos do homem. Então, o Rousseau defende uma ideia que é muito polêmica até hoje para nós, que ele diz que nós nascemos bons e que a sociedade é que nos degenera. E há outros filósofos que dizem que a natureza humana é má. Nós, sociedade, é que nos ensinamos a como nos comportar e respeitar ao próximo, que isso é aprendido, não é natural. Já Rousseau diz que isso é natural e que a sociedade é que estraga as pessoas. Então é uma grande polêmica. Quando a gente tem essa aula em sala, eu gosto de perguntar para vocês. E eu vou ver se eu consigo fazer um fórum aqui no Google Classroom para que vocês respondam essa pergunta. Tá? Para a gente polemizar um pouco e discutir um pouquinho, debater um pouquinho. Tá? Não tem certo, não tem errado. Isso é uma questão filosófica que até hoje não está definida. Tá? Mas a gente pode colocar ali o que a gente entende, o que a gente acha. Aqui o Rousseau traz, no texto, ele fala como que ele pensava a educação em várias etapas. De 1 a 5 anos, de 5 a 12, de 12 a 15. Então eu fiz uma síntese aqui para nós. Tá? De 1 a 5 anos, o Rousseau condenava as restrições a que a criança era submetida. Roupas apertadas, falta de liberdade, vida fechada, a repressão às inclinações e aos desejos naturais, a punição. Então, o Rousseau criticava muito isso. A liberdade, segundo a natureza, que tornará a criança forte, implicará um corpo obediente e protegido contra o vício. É claro que aqui as linguagens dele são uma linguagem, gente, lá do século XVIII. Tá? Mas ele defendia a liberdade, que a criança tinha que crescer livre conforme os seus desejos. Ele não dizia que a gente nascia bom, então ele defendia uma educação que deixasse a criança se expressar livremente. Ele era contra a rigidez nessa infância, nos primeiros anos de vida da criança. Depois de 5 a 12 anos, ó, essa segunda fase que ele classifica. Nesse momento, ele diz que a educação não deve ser forçada ou modelada, e a educação moral deve ser uma consequência natural do desenvolvimento. Aqui ele faz uma crítica muito já clara à educação moral que era proposta pela igreja. Ele diz que essa educação moral a educação não deve ser modelada e que essa educação moral deve ser algo natural. Conforme a pessoa vai se desenvolvendo, ela vai entendendo o que é certo, o que é errado e vai se ajustando. E não uma imposição. Na concepção dele, a imposição não garantia a aprendizagem. Não é necessário ensinar a criança a ler, transmitir conhecimentos, mas treinar os seus sentidos através do contato íntimo com as forças e os fenômenos da natureza. Então ele fala muito desse fenômeno, dessa força da natureza. E quando ele diz aqui que não é necessário ensinar, transmitir o conhecimento para a criança, ele faz também ainda uma crítica à educação tradicional, que era fazendo com que as crianças repetissem, copiassem não sei quantas vezes, decorassem as coisas. Ele não acreditava nisso. Ele acreditava que a pessoa aprenderia se ela desenvolvesse interesse por aquilo. Se ela entendesse que aquilo era bom, que aquilo era importante, então o desejo dela de aprender é que faria com que ela aprendesse. E não dá para a gente negar que isso é muito relevante. A educação tradicional trabalha sim com essa cópia, com essa decoreba, com essa memorização, mas elas não passam de cópia, decoreba e memorização. Não significa necessariamente que seja aprendizado. O aprendizado é quando a pessoa introjeta aquilo, quando ela assimila aquilo. E para que você assimile algo, você tem que se interessar por aquilo. Bem importante essas premissas que parece algo simples que ele está trazendo aqui, gente, mas para a época foi algo extremamente revolucionário. Por isso que ele foi muito perseguido. De 12 a 15 anos, olha só, uma outra fase, né, da adolescência, é a fase de adquirir conhecimentos que devem estar de acordo com a curiosidade, com a vontade, necessidade de conhecer que vem dos desejos naturais. Ele mantém a mesma lógica. O indivíduo começa a ter noções fundamentais sobre o que é ou não ideal para ele através do seu instinto. Então aqui ele já se refere um pouco mais à autonomia, ele começa a dizer que nesse período da adolescência já tem autonomia e a pessoa começa a perceber, ter noção do que é ideal e do que não é. E por fim ele fala da educação de 15 a 20 anos. Esse é o período em que o indivíduo educa o seu coração para a vida, na concepção dele, começa a sentir a sua existência moral, deve procurar saber sobre suas relações com a humanidade.
É bem filosófica a proposta, né, gente? Surgem as noções sobre o bem e o mal e também sobre a educação religiosa. Então, Rousseau é um filósofo, ele está aqui filosofando, falando de uma perspectiva da filosofia. Mas dá para a gente entender essa lógica de evolução dele, que é coerente. E as principais contribuições de Rousseau. Esse aqui é um tópico bem importante, que eu quero que vocês, aqui no texto, ali na página 91, prestem atenção nas principais contribuições de Rousseau, que eu só fiz uma síntese aqui. Eu quero que vocês busquem no texto, entendam essas principais contribuições, porque na nossa avaliação primeira que está chegando, eu vou perguntar sobre essas principais contribuições de Rousseau para a educação. Então, quais são elas? Essa ideia de educação natural que ele defende, que a gente já nasce com uma propensão ao bem, a saber como agir, então a gente tem que se desenvolvendo conforme a natureza, ele defende isso. A educação como processo, ou seja, ele faz uma crítica a uma educação que queria empurrar um monte de conteúdo para cima de crianças que muitas vezes não tinham idade adequada, por isso que ele faz aquela divisão ali das idades e ele entende que a educação deve ser um processo. Quando eu sou pequeno, eu tenho que aprender coisas que pessoas pequenas têm como entender. Quando eu sou adolescente, eu tenho que aprender coisas que são adequadas para o adolescente. Quando eu for adulto, a mesma coisa. Então, isso parece uma coisa óbvia, mas não era óbvio lá em 1700. Não era óbvio lá em 1600. Por isso que ele traz isso, e isso é algo tão significativo, que hoje para nós parece óbvio. Ah, professor, é claro que na educação infantil eu não vou ensinar conteúdo lá do 9º ano. Mas nesse período aqui não era tão óbvio assim. Rousseau é que traz essa luz para nós. A simplificação do processo, então ele defende que a gente divida os conteúdos em partes, que a gente comece primeiro pelo que é mais simples, depois vá complexando, vá trabalhando questões mais aprofundadas de um determinado tema. Mas essa simplificação do processo, essa divisão do processo em etapas, essa simplificação do ensino é algo, uma pista também bem grande que Rousseau traz para a educação. Porque a educação tradicional que vinha até então não pensava dessa forma. E por fim, uma quarta grande contribuição do Rousseau é que ele traz essa importância da criança, gente. Rousseau entende a criança como um sujeito peculiar. Ele entende a criança como diferente do adulto. A criança não é um adulto miniatura. Então, Rousseau abre caminho para as teorias de desenvolvimento infantil, abre caminho para a psicologia, abre caminho para a compreensão da criança, de como ela se desenvolve e de como que a gente tem que ensinar para cada fase do desenvolvimento infantil. Rousseau, não que ele trabalhe com essas fases do desenvolvimento de forma aprofundada no âmbito da psicologia do desenvolvimento. Não, mas ele abre as portas para esse tipo de estudo, esse tipo de pesquisa e esse tipo de teoria. Tá? Então, gente, Rousseau é uma pessoa extremamente importante na história da pedagogia e na história da educação. Por favor, ali na página 91 do nosso texto, aprofundem-se nessas 4 principais contribuições de Rousseau para a educação. Então, isso aqui fica como tarefa, esse aprofundamento de leitura. Eu peço que vocês façam essa leitura do capítulo 8, caprichem bastante. Caso vocês tenham dúvidas na leitura ou nessa videoaula, me procurem. E boa semana! Não esqueçam que agora nossas comunicações serão pela plataforma do Google Classroom, do Google Sala de Aula. Então, vocês precisam entrar, eu mandei aqui no e-mail o código da turma. Entrem lá e vamos interagir pela nossa sala de aula agora. Tá bom? Um forte abraço, estudem bastante e deixem tudo em dia que a primeira avaliação do 2º bimestre está chegando. Tchau, gente!